Instituto Genial Quest divulgou hoje uma pesquisa, para saber a avaliação dos brasileiros sobre a postura do governo Lula em relação à guerra Israel e Hamas. Olha que interessante. Que interessante a gente poder trazer para vocês aqui essa interpretação. 85% avaliaram como positivo o fato de Lula conversar com países do Oriente Médio para o retorno dos brasileiros. 8% acham regular, 2% negativo e 5% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou sobre a disponibilidade de avião para resgatar os brasileiros. 85% avaliaram a medida como positiva. É uma ação do Itamaraty, é do governo federal, por isso que a avaliação dos entrevistados é sobre essas medidas adotadas pela gestão Lula. 8% avaliam regular, 3% negativo, 4% não sabem ou não responderam. Mais informações para você da pesquisa: 72% avaliaram como positiva a postura de priorizar o resgate dos brasileiros. 15% acharam regular, 6% negativo, 7% não sabem ou não responderam. A Quest também quis saber a avaliação sobre a postura de Lula diante do conflito. 35% avaliaram como positiva, 31% regular, 23% negativa e 11% não sabem ou não responderam. Voltando aqui com os nossos analistas, Larissa Rodrigues, eu ia lhe fazer uma pergunta. Leandro Rezende agora também está aqui no estúdio com a gente, Leandro. Larissa, deixa eu emendar contigo, porque eu ia fazer-te uma pergunta, de repente apareceu um bombardeio em Gaza, a gente vivendo esses dias caóticos de conflito. Quero te ouvir sobre essas pesquisas. Nós temos a avaliação do governo Lula, a avaliação em comparação a Jair Bolsonaro e a avaliação também em relação ao conflito no Oriente Médio. Elisa, já tinha uns 2 meses atrás uma expectativa ali no Palácio do Planalto de que pudesse ter uma caída nesses números. Ou seja, como a Renata explicou mais cedo, teve a questão especial do Bolsa Família e o que eles também nas últimas pesquisas responsabilizaram pela melhora foi aquele programa que possibilitou as pessoas a renegociar também dívidas com os bancos, em especial zerar dívidas de pequeno valor. Então, já tinha uma expectativa de que chegaria nesse segundo semestre alguns programas mais imediatos, não sairiam do papel, em especial que já vai tendo entendimento na população de que o primeiro ano está acabando e que poderia ter mais. Então, ainda não é uma grande preocupação no Planalto essa queda, mas é aquela luzinha de que, olha, a gente precisa pensar no que fazer para nas próximas pesquisas melhorar e esses números não continuarem caindo. Mas, para encerrar, antes de passar para o Leandro, inclusive, é bom esse destaque da questão da guerra, porque a gente escutou no Palácio do Planalto de que teve até um pedido por parte do próprio Lula de que era preciso que a militância, que os deputados, que os senadores fossem para as redes sociais explicar que esse trabalho de trazer os brasileiros que estavam na guerra para cá era um trabalho do governo federal, para que caísse o crédito ali na conta do PT, de que foi um trabalho ágil, de que foi um trabalho importante, porque havia entre esses que foram repatriados, alguns ligados ao ex-presidente Bolsonaro, que estavam por ali nessa tentativa de aproximação do cristianismo com o Israel. Então, que era preciso bombar mais nas redes sociais esse discurso que, independente de quem estava lá, sendo apoiador ou não, sendo adversário político ou não de Lula, que ele fez esse trabalho e, pelo jeito, essa tentativa de dar o crédito ao Palácio do Planalto realmente foi revertida, A gente vê aí a maioria da população, um grande número, 85%, se eu não estiver enganada, apoiando todo esse trabalho de repatriação. Porque uma coisa é importante admitir, Mesmo que a pessoa não gosta de Lula, acha um absurdo o Lula ter sido eleito, não sei o quê, é o trabalho do Itamaraty em cima disso, E o Itamaraty é um braço do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As pesquisas mostrando ali, Leandro Rezende, essa percepção de fato. Agora, diminui um pouco a percepção quando é a avaliação se tem sido a melhor postura em relação à guerra, em relação ao conflito, mas sobre o resgate dos brasileiros o número é bem grande, positivo. Elisa, isso de fato foi um gol da diplomacia brasileira quando a gente compara, por exemplo, com a
demora que o Reino Unido teve para tirar os cidadãos do Reino Unido lá de Israel, né? Inclusive cobrando dos cidadãos esse voo de retorno. O Brasil conseguiu se organizar muito rápido, com muitos aviões para tirar as pessoas e seus animais de estimação lá, os que quiseram voltar, né? Priorizando ali aquelas pessoas que não tinham condição de comprar uma passagem de volta de Israel, por exemplo, para o Brasil. De fato, foi um marco da diplomacia brasileira, foi super importante e houve, como a Larissa falou, uma demanda para que o governo conseguisse capitalizar em cima de uma iniciativa que foi positiva. Mas é interessante de observar, né, como que a pesquisa da Quest revela um país que ainda está absolutamente polarizado sobre vários assuntos. Porque a Quest faz uma pergunta: qual notícia positiva e qual notícia negativa você ficou sabendo sobre o governo Lula nos últimos tempos? E aí aparece com quase o mesmo percentual a atuação do Brasil no conflito entre Israel e Hamas. As pessoas ficaram sabendo como algo positivo e o mesmo número, né, no outro lado, ficaram sabendo como algo negativo. Então, as percepções são ainda muito polarizadas e esse é um episódio, a gente trouxe dados aqui na semana passada, que a direita brasileira conseguiu ter um destaque, um protagonismo muito relevante na discussão nas redes sociais, com uma ampliação de questionamentos ao governo Lula, de questionamentos à postura do Brasil com relação ao Hamas, muitas vezes se baseando em fake news, mas muitas vezes cobrando ali uma visão enfática de uma cobrança para cima do governo brasileiro para que classificasse o Hamas como uma organização terrorista, por exemplo. Isso fez a direita ter um grande protagonismo e faz essa percepção se misturar um pouco. Essa percepção, né, de que a atuação do Brasil é boa para o mesmo número de pessoas que diz que é ruim, o mesmo percentual de pessoas que diz que é uma atuação ruim. E nesse cenário em que o governo demora para entender a necessidade de disputar a narrativa da rede, há um grande distanciamento da direita, com um predomínio, na verdade não um distanciamento, mas um predomínio grande da narrativa que a direita emplaca sobre a atuação do Brasil nesse conflito. Embora os esforços do país sejam reconhecidos, inclusive, pela ONU, na tentativa de buscar ali a paz. Mas o governo não está conseguindo disputar esse jogo, pelo menos na opinião pública, direito não.